Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor e hoje a gente vai estar comentando sobre a MC Pipoquinha. A MC Pipoquinha é uma mulher que ficou muito famosa na internet depois de fazer umas declarações meio estranhas, vamos dizer assim, e também é uma pessoa que é reconhecida aí por ter feito umas coisas extremas dos seus shows. Teve um show dela que alguém tomou uma porradona e desmaiou. Teve um outro show aí que ela acabou fazendo umas coisas meio estranhas, então vamos estar comentando isso? Bom, antes de mais nada, quero dizer pra vocês assim, tipo, tem muita gente que é falso moralista nas redes sociais. Então, eu não tô aqui pra pegar e julgar ela pelos comportamentos que ela tem dentro dos shows dela, sabe? E eu quero abrir esse vídeo falando sobre isso, porque no último show que ela fez, se eu não me engano, ou sei lá, vazou isso na internet, ela basicamente tava lá no palco, aí chegou uma fã dela, sei lá, e fez um oral nela, no meio do show. Pra você ter ideia, são esses os níveis que aparecem nos shows da MC Pipoquinha. Já tinha visto umas coisas assim, eu já vi alguns vídeos falando sobre ela, e, cara, vamos lá, muita gente criticando esse tipo de coisa. Você que pensa sobre esses shows que as pessoas fazem isso, esses shows acontecem, não é o primeiro show que teve esse tipo de coisa, não vai ser o último show que teve esse tipo de coisa. Nessas casas específicas que as pessoas vão pra ver esse tipo de show, que é mais 18, coisa do tipo, já é esperado que tenha algum tipo de teor sexual do bagulho. E é a mesma coisa que você ir no show do Léo Lins e você esperar que ele faça piadas, mas que ele não faça piadas tão pesadas, entendeu? E pegar essas piadas e colocar pelo lado de fora, sabe? Tipo, filmar o show do Léo Lins e postar isso nas redes sociais e ver as ofensas que ele fez, sabe? Tipo, se é certo ou não fazer ofensa, aí fica a seu critério julgar. Mas a questão é que a partir do momento que você paga pra você ir num lugar fechado e que você já espera que vá ter esse tipo de conteúdo, eu imagino que você não tem que reclamar. Até porque eu imagino que as pessoas que pagaram pra ver esse show, elas se divertiram muito e é justamente isso aí. E como eu disse, vamos deixar de falso moralismo, né, e aceitar que existem muitas pessoas que vão em casas desse tipo o tempo todo e que tem muito show desse acontecendo em todos os lugares do Brasil, entendeu? Porque tem muita gente achando como se isso fosse a pior coisa do mundo. Eu nunca fui no show desse, eu nunca iria no show desse, mas eu sei da existência desses shows. Eu já fui chamado pra ir num show desse por um amigo uma vez. Ele me mandou até o panfleto. E o panfleto tava colocando lá que era. Como é que era o nome que eles deram? Era rodízio de pepeca, alguma coisa assim no show, sabe? Então, tipo, essas coisas acontecem. Aqui no Rio de Janeiro tem muito proibidão, né? E o baile funk é isso, praticamente, né? Então, se você tá chocado com isso, porque você tá vendo isso pela primeira vez agora, eu entendo o seu choque. Eu também passei por esse choque. Mas depois de entender o mundo com mais maturidade, hoje eu vejo que, tipo, não é um negócio que eu gosto, mas infelizmente é um negócio que faz parte hoje em dia da sociedade, né? A galera que é cristã aí da igreja deve estar surtando com isso, mas bom, enfim, não adianta você simplesmente fechar os olhos e fingir que não acontece, ou se fechar dentro de uma bolha ali hipermoralista e ignorar que existem outras bolhas, outras pessoas vivendo e existindo e fazendo coisas diferentes, né? Então, bom, aqui ó, a abertura do vídeo foi 3 minutos, nossa senhora, hein? Caraca, mas pode ficar tranquilo que esse vídeo eu não vou fazer ele tão longo não. Então essa é a abertura do vídeo que eu tenho pra vocês sobre o vídeo vazado da MC Pipoquinha e do oral que aconteceu, tá bom? Eu acredito que nesse ponto especificamente ela não esteja tão errada assim. Na verdade eu acho que ela não tem erro nenhum nesse ponto, porque, bom, enfim, cada um faz o que quer, cada um tem sua liberdade pra fazer o que quiser também. Eu sempre defendo isso e vou continuar defendendo nesse ponto. Agora, sobre a questão da fama dela. Ela fez uma declaração onde ela dizia uma coisa muito absurda, que era basicamente que a mulher que se veste com a roupa muito específica, ela deveria entender, né, que as pessoas vão assediar ela por causa disso, que a culpa do assédio que ela está sofrendo é dela. Então, esse tipo de argumento é um argumento muito merda, porque, tipo assim, é aquela situação de você colocar na vítima a culpa pelo crime que aconteceu, entendeu? Então, é tipo, falar pra você que você ter sido assaltado, a culpa é totalmente sua porque você deu mole. Você já ouviu isso? É a mesma pegada, né? Então, imagina só, você saiu na rua com o seu celular e você acabou tendo que responder uma mensagem importante, nisso um cara viu, foi lá e te roubou. E as pessoas vão culpar você por você ter tirado o celular do bolso, sendo que foi simplesmente um momento que você teve, sabe? E é aquilo, no Brasil você é julgado o tempo inteiro, você tem que fazer as coisas 100% certo, se acontecer alguma merda com você, a culpa sempre é sua, nunca é da pessoa que cometeu o crime, da pessoa que fez a merda. E a gente vive numa sociedade muito porcaria justamente por causa disso,
porque a gente tende a passar pano, mesmo nesses argumentos, a gente passa pano geralmente pro criminoso, pra pessoa que tá fazendo a coisa errada, entendeu? Então fazer assédio sexual também é um tipo de crime, e isso é uma coisa abominável, porque veja bem, a pessoa tem que ter liberdade para fazer o que ela quiser, ela tem que ter liberdade para existir da forma que ela quiser. A partir do momento que a sua atitude está influenciando ou influindo dentro da vida de uma outra pessoa, em qualquer escopo que seja, seja uma coisa pequena ou muito grande, a culpa é 100% sua por estar influindo dentro da vida daquela pessoa. Desde as pessoas que não gostam de pessoas homossexuais andando na rua, as pessoas que não gostam de mulher andando na rua com roupa específica. Tem pessoas que acreditam ainda que as mulheres devem vestir saia grande, se vestir com não sei o que, ter cabelo longo e coisas, tipo, se você não faz isso, você é vagabunda. E, infelizmente, a gente vive num mundo que tem pessoas que fazem esse tipo de julgamento ainda. E as pessoas têm que existir, né, e ouvir esse tipo de coisa ainda. Isso é absurdo, né? Mas lembrando, a gente tem que parar de ser fiscal de coisas e passar a acolher mais as pessoas que estão passando por situação ruim. Então, se alguém foi roubado, principalmente na família, tá? Ou se alguém foi assediado, ou assediada no caso, você não tem que ir lá e julgar essa pessoa. Falar, ah, não, porque você tava com uma saia, você tava com um decote muito grande, a culpa é sua. Ou, ah, você andou com o celular no bolso, a culpa é sua. A gente tem que acolher mais essas pessoas, porque se você sofre uma situação dessa, você está passando numa situação ruim e as pessoas ainda vêm apontar o dedo para você para falar coisas erradas. Eu tenho uma história aqui que é bem pesada, hein? Se prepara agora que eu vou mandar aqui uma história pesadíssima para vocês. Mas é mais ou menos nessa pegada aí de coisa. Isso não aconteceu no Brasil, inclusive, aconteceu nos Estados Unidos. Um garoto, ele tava brincando com a máquina de lavar roupa, né? E aí ele meteu o braço dentro da máquina de lavar roupa e decapitou o braço dele, sabe? Arrancou o braço dele fora. E o garoto, em vez de ele falar para a mãe dele que ele tinha passado por essa situação, ele pegou e escondeu isso e deitou na cama e tipo não falou para ninguém que ele tinha perdido o braço dele, simplesmente assim. E o garoto quase morreu porque ele perdeu sangue pra caramba. E além dele ter passado por essa situação, ele tipo, perdeu o braço porque poderia ter sido reimplantado, alguma coisa do tipo. Não sei no caso dele, mas enfim, de qualquer maneira, ele perdeu o braço completamente. E isso tudo porque ele tinha uma família que tinha esse julgamento de brigar, de bater e coisas do tipo. E esse tipo de coisa é o que é replicado para as outras pessoas. Tipo, dentro da nossa família, às vezes isso é comum, mas quando a gente sai para fora, tipo, você não tem que replicar esse discurso para as outras pessoas, porque já é absurdo dentro da sua família, os seus pais, a sua mãe pegar e fazer um julgamento sobre o que você é. Agora, pegar e sair pra fora e você começar a replicar o julgamento do seu pai e da sua mãe em cima de terceiros é um absurdo. Ainda mais quando você julga uma pessoa promíscua justamente por causa da forma que ela tá se vestindo, entendeu? Não é o caso. Então eu acho que respeito em primeiro lugar e lembrar de uma coisa que eu gosto muito de trazer e de falar, que foi um grande psicólogo brasileiro que disse pra mim, que era o Gaiarsa, um dos melhores psicólogos do Brasil, que o limite do ego é a sua pele. Então, pra fora da sua pele, meu irmão, seus julgamentos, você pode não gostar de roupas com decote, você pode não gostar de certas coisas, mas pra fora da sua pele, meu irmão, tipo, você não tem controle nenhum e você não tem direito nenhum também de julgar e de falar coisas, certo? Então, vamos lá. Sobre a fama que ela tem conseguido agora. É interessante pensar como ela está fazendo uma jogada de marketing. Ela está fazendo um caminho que não é o caminho virtuoso, é o contrário do caminho virtuoso. É o caminho que, tipo assim, você faz extremos negativos para você ganhar famas negativas. A música dela chegou no top 50 do Brasil recentemente. Então a MC Pipoquinha tá de fato conseguindo trilhar um caminho de fama fazendo essas coisas absurdas, seja no show dela, seja nos vídeos, tá, inclusive no show dela pode ter sido que ela mesma tenha gravado para ela postar e vazar esse vídeo para dar visibilidade para ela mesma. Ela tem um canal no X vídeos lá onde o Ramsés passou um vídeo sobre ela absurdamente insano que, meu Deus do céu, não quero nem comentar aquele vídeo aqui. E outras coisas mais que ela tem feito, né? Então ela tá sendo muito vista, né? Ela tá ganhando muita visibilidade, fazendo umas declarações polêmicas também, que inclusive é hipócrita da parte dela fazer esse tipo de declaração, porque ela é uma das pessoas que mais sexualiza as coisas, falando que a mulher que sexualiza não tem que reclamar se ela tá sofrendo algum tipo de assédio. E lembrando que nesse caso especificamente, ela deve estar falando isso porque o público dela é justamente esses garotos. Esses garotos que são aí, sabe, moral e coisa do tipo, mas que é aquilo. Na internet eles falam isso, mas quando você vai ver internamente é totalmente o contrário, entendeu?
Então, ela tá meio que sinalizando pra essa galera que paga de bonzinho, mas na verdade não é. Ela tá sinalizando pra galera que é mais incel e coisa do tipo. E ela tá querendo que esse público siga ela, que esse público apoie ela e que dê dinheiro pra ela de certa forma. Toda essa estratégia que ela tá fazendo de internet tá sendo direcionada a isso. Só que isso não está gerando coisas positivas. Lembrando que dinheiro é uma coisa positiva, ela pode até ganhar dinheiro sim. Só que nem toda visibilidade é uma visibilidade boa, né? E toda visibilidade ela tende a te cobrar mais pra frente. Então a questão é que assim, tipo assim, ela tá ganhando uma visibilidade muito grande na internet, mas é uma visibilidade extremamente negativa. É tipo a Beli Belinha. A Beli Belinha ficou muito famosa por um tempo. Eu imagino que ela tenha feito alguns contratos, embora que muitas pessoas questionaram, né, por que esses contratos estavam existindo, coisa do tipo, visto que ela era menor de idade e ela fazia algumas coisas meio ruins, né? Só que no caso da Beli Belinha, ela ganha muita visualização, mas geralmente é para pessoas falando mal dela. Quando ela faz postagens, ela não pega tantas visualizações, ela não viraliza tanto. Ela viraliza através de terceiros, que são pessoas que ficam indignadas com o estilo de vida dela, ou com o jovem dinâmico e coisa do tipo, e inclusive ela faz de uma forma que ela cria uma situação onde as pessoas pegam e falam que essa é a cara da geração Z. Então você que hoje em dia tem menos de 18 anos seria exatamente a Beli Belinha, o que na minha opinião é uma coisa muito negativa de visão de geração, visto que a geração Z não é assim. A geração Z está com essa imagem por causa dessas pessoas que estão sujando ela, mas não só assim, e essas pessoas são muito mal vistas na internet, ao ponto que, tipo, qualquer coisa que a Beli Belinha for criar, ela não vai ganhar visualização, ela vai ganhar hate apenas, entendeu? E ela não tem como monetizar esse tipo de coisa no momento. Ela pode até conseguir ganhar algum contrato ali ou aqui, mas é muito difícil que ela consiga pegar e se sustentar a longo prazo. Assim como o Blusão, por exemplo, que é um cara que sempre está participando de extremos e ele está criando ou participando dessas histórias onde sempre acontece uma merda violenta e cada vez é uma merda maior. Pegaram o cachorro dele, queimaram o cachorro dele, teve a treta da menina lá que acabou dando exposed nele, um monte de merda que acontece com esse cara, e cada vez mais ele expande esse tipo de coisa, mas aí depois retrai. Agora tá no momento de retração, onde não tem muita gente falando do Blusão e coisa do tipo. Daqui a pouco ele aparece de novo com alguma outra merda aí, e todo mundo vai odiar ele por causa disso, porque ele é uma pessoa que as pessoas gostam de odiar, assim como a Beli Belinha e assim como também a MC Pipoquinha que tá seguindo esse caminho. Então nem toda visibilidade vai ser uma visibilidade que vai te ajudar, vai ser uma visibilidade que vai te apoiar. E nesse caso especificamente, depende de quão você consegue ir para você vender a sua sanidade mental para você conquistar dinheiro. Porque a longo prazo a tendência é que você acabe perdendo a sua sanidade e que o dinheiro não pague essa perca que você teve. Porém, para algumas pessoas isso não importa, né? Importa só estar lá no momento e estar ganhando dinheiro, estar recebendo hype e outras coisas mais. Mas aí a gente entra em outra questão de como as redes sociais elas bestializam a gente. Porque as redes sociais, elas tendem a expor dentro dos seus algoritmos os nossos piores lados. E é justamente esse o ponto de pessoas como a Beli Belinha, como o Blusão e como a MC Pipoquinha ganharem visibilidade absurda nas redes sociais, porque elas são impulsionadas pelas redes sociais que impulsionam o ódio também. Então, se a rede social impulsiona o ódio hoje, pessoas que usam o ódio como forma de criação de conteúdo, obviamente vão crescer muito absurdo, porque elas vão estar em alta em todas as redes sociais. E é o caso da MC Pipoquinha, que virou a nova Beli Belinha, que inclusive também deu um beijo na boca da Beli Belinha recentemente. Mas enfim, tá aí o vídeo para falar sobre isso. Eu acho que as redes sociais deveriam mudar essa approach, sabe? Porque, tipo, não é sobre a sociedade estar se perdendo. Porque, como eu disse, sempre existiu esse tipo de coisa que a MC Pipoquinha fez, só que antigamente era fechado em 4 paredes. E a gente tá vivendo uma época tão forte do ódio, essa é a geração do ódio. Teve a época das trevas, teve a época clássica, a época não sei o que, agora a gente tá na época do ódio. Essa é a época, literalmente, do ódio, onde o ódio movimenta as pessoas nas redes sociais, o ódio movimenta os algoritmos, o ódio movimenta a política, o ódio movimenta tudo, tudo, tudo. E eu não vou falar, tem que ser o amor. Não, eu só acho que não deveria ser o ódio. Só acho que as redes sociais não deveriam pegar e impulsionar um conteúdo odioso a um conteúdo que não é, sabe?
Um exemplo de conteúdo que rolou aí de um monte de coisa foi as tretas que aconteceram semana passada. Eu não sei se vocês viram, mas o Cartoonizando, por exemplo, ele fez um erro e as pessoas odiaram tanto ele e isso viralizou porque as redes sociais pegaram e ficaram tacando isso em cima de todo mundo. Foi uma semana inteira que eu fiquei recebendo só vídeo do Cartoonizando de milhares de canais que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Entendeu? E geralmente, quando você dá uma notícia também, a notícia que é mais odiosa pega mais view do que a notícia que não é odiosa. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o negócio dos jogos lá, né? Eu até tentei fazer um título bem tryhard, com uma bem tryhard pra agregar e tentar trazer visualização. E de fato trouxe. Só que o problema é que, tipo assim, o objetivo daquele vídeo era desmentir lá uma fake news que estava acontecendo por causa de um site aleatório que postou, e todo mundo acreditou na fake news, porque tem a pós-verdade e tem a questão de ser aquele conteúdo mais agressivo. O conteúdo agressivo sempre ganha em cima do conteúdo passivo. Então, tipo, eu tive que mudar o meu conteúdo para ser mais agressivo para conseguir continuar existindo. Embora que eu não seja uma pessoa agressiva, como você deve conhecer muito bem o meu conteúdo, né? Imagino que você assista. E se você tá caindo de paraquedas aqui, o meu conteúdo é assim. É mais lento, mais tranquilo, para você ouvir como um podcast, coisa do tipo, e refletir um pouco na vida. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.